Fala, Dev! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente constrói um combo aninhado com o MobX. Tem alguns detalhezinhos interessantes dessa biblioteca que eu resolvi trazer para vocês. Então, não sai daí! Show de bola! Então, primeiro, alguns recadinhos. Primeiro que a gente encerrou a venda do curso, vamos dizer assim, na pré-venda, né? A pré-venda do curso se encerrou no domingo. Então, fique de olho aí quando eu fizer o novo lançamento mesmo, agora provavelmente lá para maio, junho, não sei exatamente quando que eu vou abrir outra turma, mas fique de olho. Eu vou estar comunicando vocês, vou fazer algum outro lançamento, vou fazer algum outro evento, alguma coisa assim, aí eu comunico vocês direitinho. E para facilitar a nossa conversa, a nossa comunicação, eu também criei um canal no Telegram. Tá? Então aqui embaixo na descrição tem o link para você entrar no canal do Telegram. Eu acabei mandando e-mail para todo mundo que participou do Dart Week, mas se você não recebeu ou não viu esse e-mail, o link para entrar no Telegram vai estar aqui embaixo. Eu vou mandar sempre lá as atualizações dos vídeos, vou mandar algumas informações que eu achar interessante, algum conteúdo gratuito que eu tenho colocado, ou mesmo um novo vídeo ou alguma enquete para vocês, algumas coisas para a gente conversar e etc. Então, se você quiser me acompanhar também lá no Telegram, o melhor de tudo do Telegram é que você consegue olhar e já ver o histórico de tudo, não precisa ficar perdendo muito tempo, né? Você já consegue ver o histórico. Então é bem interessante, dá uma olhadinha lá, entra lá, um canal, criei no Telegram, não no WhatsApp, pela quantidade de pessoas e principalmente pela descrição, vamos dizer assim, dos participantes. Eu crio um grupo no WhatsApp, todo mundo vai ver o seu celular, então no Telegram isso não acontece, então se você entrar lá ninguém vai te ver o seu celular, vai ficar te mandando mensagem ou qualquer coisa do tipo. Então por isso que eu utilizei o Telegram em vez do WhatsApp. Então entra lá, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então de recadinhos era isso, então vamos pro vídeo, certo? Então a ideia do vídeo hoje é a gente construir um select box, vamos dizer assim, aninhados, onde a gente vai selecionar um e vai atualizar o outro. A gente vai usar a ideia de uma busca por estado-cidade, por exemplo, que às vezes é muito comum a gente ter nos nossos aplicativos, né? Você seleciona um estado e busca todas as cidades, tá? Então a gente vai fazer um combo dessa forma utilizando o MobX. Então a gente vai utilizar o MobX, a gente não vai fazer acesso a nenhuma API para não trazer mais nenhuma complexidade, mas a gente vai fazer uma coisa interessante que já até me pediram um tempo no canal e eu acabei não trazendo, que a gente vai fazer o quê? Eu vou ler as cidades de um JSON que vai estar dentro do nosso assets. Então a gente não vai buscar numa API, mas a gente vai fazer a leitura das cidades de um JSON que vai estar dentro da nossa aplicação, já buildada dentro da nossa aplicação. Beleza? Então, bora pro código. Show de bola. Então vamos lá. Primeiro, estou aqui, vocês estão vendo a minha tela aqui, vamos criar um novo projeto. Então, new project, combo, flutter, combos aninhados, ok? Vou salvar ele aqui na mesa, como já é de praxe, e deixei ele criando aqui o nosso projetinho, né? Ele vai buildar. Eu não vou utilizar dessa vez, eu não vou utilizar o modular, o Flutter modular, nós vamos fazer tudo na mão, tá? Eu acho que é interessante para a gente, todo mundo conhecer os dois lados, né? A gente trabalhando com o Flutter modular, que traz uma infinidade de coisas interessantes para a gente, mas como que a gente pode também fazer se você não puder trabalhar com o Flutter modular, como por exemplo na sua empresa, às vezes a arquitetura não permite você utilizar o Flutter modular, mas você permite você utilizar o MobX. Então a minha ideia é trazer isso aqui para vocês. Eu vou tentar dar uma aumentada aqui, porque o pessoal pediu também para dar uma aumentada na fonte. Se ficar muito grande, aí eu vou ter que diminuir um pouquinho. Mas, ok, vim aqui, vou deletar primeiro essa parte essas coisas que o próprio Flutter cria aqui com a gente, certo? Que eu não gosto de fazer tudo num arquivo só. Deixei um container aqui. Estamos com o nosso projeto. Vou startar ele aqui. Só vou criar aqui o starter dele. Já deixar startando aqui dentro da nossa aplicação. Enquanto ele starta, eu vou adicionar as bibliotecas que a gente precisa, certo? Que no caso a gente vai trabalhar com a biblioteca Combos. Não sei se você conhece. Eu vou abrir aqui o browser,
Vou mostrar ela para vocês. Eu utilizei lá no Dart Week. Então, se você acompanhou lá, você pode ter certeza que você viu lá. Inclusive, a gente viu, hoje eu estava falando com um dos alunos meus, ele teve um problema nessa biblioteca e tudo, e justamente foi isso que me fez fazer esse vídeo, porque eu utilizei essa biblioteca e ela tem, não um problema, vamos dizer assim, mas quando você tem um combo aninhado, por exemplo, você manda ele atualizar depois que ele foi carregado, carregou uma vez, daí você quer atualizar ele novamente, ele tem uma questão que você precisa colocar. Então isso não está na documentação deles, e aí a gente hoje conversando eu e o Felipe, que é um dos meus alunos, a gente viu esse problema, né? A gente conseguiu corrigir, mas acho que é interessante trazer para todo mundo, já que eu utilizei no Dart Week, né? Então, ó, ele é uma biblioteca onde você consegue colocar uns combozinhos interessantes. Então, essa biblioteca que a gente vai utilizar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui é a biblioteca combos. Então, adicionou a versão do combos aqui. Vamos adicionar o MobX. O MobX, né? Sozinho. O MobX Flutter MobX, certo? E vou adicionar outras aqui que ele adiciona no Dependency, mas a gente move ela para dentro do Dev Dependency, que é o Code Runner, o Build Runner, na verdade, e o MobX CodeGen, que são os dois caras que a gente precisa, né? MobX CodeGen. Só que esses dois caras não são dependências de aplicação, eles são dependências de desenvolvimento. A gente só vai usar ela no momento do desenvolvimento, tá? Então, já vou fazer o pubget aqui e vamos começar a criação dos nossos arquivos. Primeira coisa que eu vou criar aqui é uma pasta assets. E dentro de assets eu vou copiar um arquivo que eu tenho aqui, que é as nossas cidades, tá? Esse JSON que eu peguei, eu montei ele baseado na API do IBGE, tá? Então eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu acho que é interessante. Se você precisar realmente de um serviço que te traz todos os estados e cidades do Brasil, eu te aconselho a utilizar a API do IBGE, tá? Então, se eu fizer IBGE Cidades API, por exemplo, ele te dá uma API de localidades. Então, ela é bem completinha, só que ela tem algumas particularidades dela, né? A gente está utilizando. Então aqui, ó, para estados, você consegue buscar todos os estados, e aí aqui para distritos, que no caso são as cidades, você pegaria, por exemplo, a cidade de São Paulo, teria que pegar aqui a cidade, procurar aqui por SP, por exemplo, que tem o ID 35, e aí passar aqui o 35 no F, que ele te dá todas as cidades de São Paulo. Então eu montei meio com JSON com tudo isso aqui, tá? Para a gente poder utilizar na nossa, para não ter que fazer um acesso a uma API, tá? Como não trazer mais essa complexidade para o vídeo. Então, vou abrir aqui o JSON que eu criei, que ficou bem grandinho. Vou abrir aqui o nosso projeto, vou abrir aqui no Finder também. Flutter como aninhados, assets, vou colar aqui o cidades, beleza? E agora a gente vai importar o assets aqui para dentro da nossa aplicação, no PubSpec. A gente vai mostrar aqui, então esse assets bar, ok? Então, com isso nós já importamos os cidades.json para dentro da nossa aplicação como um todo, mas a gente depois vai fazer a leitura deles, ok? Então, beleza, essa primeira parte. A próxima parte, o que a gente vai construir aqui? Vamos construir uma página chamada homepage.dart. Ela vai ser um stateful widget, tá? Então, homepage, import m, show de bola, já temos a nossa aplicação aqui. Agora nós vamos criar um arquivo que chama homecontroller.dart, que vai ser o nosso arquivo do MobX, tá? Então, MobX, que eu estou utilizando a extensão do pessoal lá da Flutterano, que o pessoal da Flutterano criou, que é muito útil para trabalhar com MobX. Então, homecontroller,
E pronto, nós temos aqui o nosso state, né? Agora vamos compilar a nossa aplicação, então eu abri um terminal aqui, flutter pub run build runner build. Então vamos compilar o nosso arquivo do MobX com homecontroller.g aqui, certo? Para ele funcionar aqui como deve. Show de bola! Então, agora nós vamos deixar disponível a controller aqui dentro do nosso home page. Então eu vou criar uma variável controller, que ela vai ser uma home controller aqui. Show de bola, já temos a nossa controller instanciada aqui, só precisamos utilizá-la, certo? Agora nós vamos colocar aqui um scaffold e no body vou colocar um column, porque eu vou colocar mais de um combo, vamos dizer assim. Então um column aqui, vamos vir no nosso main.dart e vou importar aqui a nossa home page. Até aqui, nenhuma novidade do que a gente já está acostumado a trabalhar, vou subir o emulador aqui, deixar ele startando a nossa aplicação, tá? Agora que vamos começar a nossa brincadeira. Eu vou colocar aqui o main axis align como center, só para ele ficar certinho no centro da aplicação, e vou colocar um container aqui que vai ter um padding de edge inset sol de 10, só para não ficar grudado. Tá? Só para a gente ter ele aqui disponível. Faltou a vírgula. Show de bola. Agora vamos criar os nossos combos. Basicamente a gente vai usar o list combo, tá? Porque eu quero, se a gente olhar na documentação aqui do combos, o list combo é o que mais nos atende para aquilo que a gente precisa. É uma lista simples, né? Que eu posso selecionar. Tem o combo e tem o list combo. O combo ele tem uma particularidade um pouquinho diferente. Eu vou utilizar o list combo, mas depois dá uma olhadinha em cada um deles para você ver qual que te atende um pouquinho, pode te atender melhor aqui, tá? Mas a gente vai usar o list combo, que foi o mesmo que a gente usou no Dart Wiki. Então eu vou colocar 2 list combo, ok? Aqui dentro a gente já tem que implementar vários atributos, vários métodos, vamos dizer assim, que ele pede como argumentos obrigatórios. Eu vou implementar todos aqui para ele parar de dar erro, ok? Vou dar um menos aqui, que ficou muito grande, nem eu consigo enxergar aqui, por causa do emulador que vai ficar aqui no cantinho, então acabam não conseguindo enxergar. Então deixa ele, deixa eu ver se aqui está subindo a nossa aplicação. Eu preciso subir no iPhone, eu estava tentando subir no meu iPad que está conectado aqui, tá? Legal, então vamos deixar assim, não vamos ter nada, só vamos colocar um child aqui. Esse child, ele vai ser um text. Eu vou colocar aqui, selecione um estado, e aqui, Ctrl C, o child selecione uma cidade. Legal. Enquanto ele está subindo aqui, rodando lá, temos os nossos 2 combos aqui. Tá? Para a gente não perder muito tempo, ele está compilando, já vai subir o projeto, mas vamos começar a criação dos nossos modelos e dos nossos repositórios, que são os 2 caras importantes para que nós vamos utilizar aqui dentro do nosso projeto. Então aqui, ó, a gente já tem o getList não retornou nada, então só vou colocar ele aqui para retornar um dado qualquer, e esse cara aqui também, um array vazio, só para a gente ver ele montado aqui. Então seleciona um estado, seleciona uma cidade. Vou colocar um sized box aqui, sized box com weight de 10, só para não ficar um colado do outro. Até aqui nenhuma novidade, vou colocar um padding aqui, só para não ficar grudado com o cantinho, ficar melhor apresentável. Então aqui a gente tem os estados e as nossas cidades, no content nos 2. Beleza, agora a gente começa a nossa brincadeira. Primeira coisa, vamos criar uma pasta de models e uma pasta de repositories, certo? Para a gente criar sempre, é simples o projeto, mas eu acho que é bom a gente criar sempre numa arquitetura e tentar deixar ele mais organizado para quando você for fazer os seus próprios projetos, tá? Então aqui a gente vai criar em model 2 arquivos, states
model.dart e city model.dart, tá? Então, class city model. No city model a gente tem nós temos um ID, né? Vai ter um ID, que lá no JSON nós temos um int ID, um string nome, um string e vou colocar em inglês, né? Tudo. Name, state, ok? Aqui eu vou construir vou fazer um construtor, vou criar um JSON serializable, tá? Se você não conhece esse plugin que eu utilizo é o Data Class Generator. Esse é o plugin que eu utilizo, que me dá essa facilidade de criar construtor e entre outras coisas aqui para facilitar a nossa vida no dia a dia do desenvolvimento. Então ele criou aqui o FromMap, eu já vou implementar aqui o state.fromMap. A gente vai mudar um pouquinho porque os parâmetros que vêm de lá do nosso JSON, né, se a gente olhar aqui no API de localidades, ele vem um pouquinho diferente. Então se eu colocar aqui 35, né, que foi a base que eu gerei, então essa aqui foi a base, por exemplo, que é São Paulo. 35 ele vem ID, nome e município, tá? Então ID não é name, é nome, e aqui o estado ele está dentro de município, micro-região, mesorregião, UF, sigla, que é a sigla que a gente vai querer. Então eu vou ter que implementar tudo isso aqui. Então município, aí depois ele vem micro-região, mesorregião, mesorregião, vou dar um Ctrl C aqui para ficar mais fácil. Aqui é UF e sigla, tá? Então o nosso map vai vir assim e nós vamos transformá-lo ele num state, que é o nosso estado. Então ID, nome e estado. Beleza. Aqui no estado vamos criar state model. Aqui nós temos ID, que é uma string. ID é uma string de name. Ok, mesma coisa, criei construtor. Aqui eu vou criar o JSON serializable também, mas nesse aqui não tem tanta necessidade porque eu vou deixar somente disponível 2 estados, que foi o que eu importei lá no arquivo, tá? Então nós vamos deixar somente 2 estados importados. Mas aqui temos a nossa moda. Agora vamos criar as nossas repositories. Então cities repository.dart e state repository.dart. Então states repository.dart. Ok? Então temos os nossos repositórios. Vamos começar pelo estado. Então class state repository. Ele vai retornar um list de state model, vai ser um find all states, ok? Então, bem simples, não vamos incrementar muito nisso aqui, porque a ideia não é os requests em si, né, os dados, e sim a atualização do como aninhado. Então, eu vou retornar aqui, vou retornar duas instâncias de state model. A primeira instância vai ser ID São Paulo, name São Paulo, e o outro vai ser Minas Gerais. Então, MG Minas Gerais, ok? Temos os nossos estados aqui. Agora vamos para a nossa cidade. Cidade que é onde a gente vai fazer a mágica da leitura do nosso JSON, tá? Então, cities, repository, vai ser. Então, a gente vai ter aqui um get cities by state.
e aqui eu vou receber um state. Beleza. Nós vamos retornar um list de city model, ok? Então, nós vamos retornar uma lista de cidades para dentro quem chamar o nosso serviço. Então, agora o que a gente vai fazer é a leitura do nosso JSON, tá? Então, para fazer isso, nós vamos pegar aqui um JSON file, nós vamos buscar, nós precisamos carregar uma string de dentro do nosso assets. Então, aqui dentro do nosso assets, nós temos aqui cidades, certo? Então, para fazer isso, nós temos um cara aqui que é o root bundle, tá? Que ele é de lá do assets bundle, lá do Flutter mesmo. Então, é um serviço do Flutter que vai me dar, vamos dizer assim, a pasta raiz, tá? Aqui eu vou pegar um load string, porque eu quero carregar uma string, né? E aqui eu vou colocar o caminho da minha cidades, do meu arquivo JSON. Então ele está dentro de assets, cidades de JSON. Esse load string ele me retorna um async. Deixa eu ver aqui. Ele retorna um future de string. Então ele retorna isso aqui faz uma leitura assíncrona. Sendo assim, eu preciso colocar aqui o await para esperar ele ler todo esse arquivo e me retornar a string dele. Beleza, até aí tudo bem, agora nós precisamos fazer a leitura desse JSON, isso é um JSON para a gente. Então eu vou retornar um list de dynamic, tá? Porque eu não sei exatamente o tipo, né? É um JSON, eu vou saber o tipo somente depois que eu for fazer a leitura. A princípio tudo string, né? Mas vamos considerar que a gente não sabe. Cities é igual a json.decode. Então eu vou fazer o decode. JSON é do pacote do Dart Converter. Então é aqui que a gente vai fazer a JSON file. Então a gente vai passar e eu vou converter ele para um list. Ok? Só fazer um cast aqui para o list, para o decode em si. Ele me retorna um tipo dynamic. Então eu quero fazer a conversão específica para um list. Ok? Até aqui fizemos a leitura, porém agora a gente precisa transformar essas cidades todas numa cidade model e retornar somente o estado que nos foi pedido. Então, para fazer isso, eu vou fazer cities.map. Eu vou mapear as minhas cidades para uma cidade. Então isso aqui é esse C para mim aqui é uma linha de JSON. Então eu preciso chamar o nosso método .fromJSON e passar C para lá para dentro. Isso aqui já faz com que ele converta a nossa string em um objeto. Agora eu vou fazer uma condição. Então eu vou fazer o where, eu quero falar aqui onde cidade, c.state tem que ser igual ao estado que foi enviado, .toList. Tá? Então isso aqui já faz a conversão, vamos dizer assim. Eu estou buscando todas as cidades do meu arquivo, lendo todos esses caras, retornando fazendo o decode dele, retornando uma lista dinâmica, certo? Fazendo ali o mapeamento de uma lista para uma cidade model e depois eu vou fazer o where, né? Vamos dizer assim, o where filtrando toda aquela lista para trazer somente os estados. Tá? Então isso aqui a gente está fazendo meio que uma busca como se fosse uma API. Como nós não temos uma API, eu estou usando um arquivo texto, vamos dizer assim, um arquivo JSON para fazer essa busca, beleza? Então temos as nossas cidades aqui também. Show de bola! Então deixa eu só voltar o emulador para cá, o emulador está no ar. Agora vamos começar a implementação de tudo isso. Então agora a gente começa a trabalhar dentro da nossa controller, ok? Então vamos abrir a nossa controller. Primeira coisa que a gente precisa aqui é criar alguns atributos. O primeiro dele é a busca de todas os estados e depois a busca de todas as cidades. Mas primeiro a busca de todos os estados. Então aqui eu vou criar um método. Vou criar primeiro uma lista, certo? De state model. Então, vai ser os meus states. E ela vai ser observável, observable. Ok? Então, essa aqui vai ser a minha lista de estados. Então, aqui no getList eu já vou retornar controller.states,
certo? Só que isso aqui tudo para funcionar, nós precisamos envolver esse cara todo dentro de um observer. Então, para fazer isso, eu utilizo isso é uma coisa que minha, tá? Eu utilizei esse wrap string builder porque ele é muito parecido com o observable. E aí eu venho aqui e renomeio observer, tá? Arranco esse cara aqui e arranco o snapshot. Isso aqui já fez, tem a mesma estrutura, vamos dizer assim, do observable. O observer tem a mesma estrutura do stream builder, tirando algumas coisas. Então eu crio um stream builder e coloco arranco as coisas que não são deles, tá? Legal. Até aqui, ok? Então nós temos aqui agora os nossos estados. Porém, agora a gente precisa também de um objeto que vai ser o nosso objeto selecionado. Então, quando o usuário selecionar um estado, ele vai ter que setar em algum lugar. Então, state model é state selected, ok? @observable. E já que eu tenho um observável, eu preciso ter uma action que altera esse cara. Então, select state model, state selected, e eu vou falar this.state selected é state selected, ok? Então, esse cara aqui vai ser uma action, e ele é void, ok? Já criei a minha action também de seleção. Então, para fazer uma seleção, eu venho aqui no onItem taped, então ele foi selecionado. Porém, eu vou tipar esse meu tipo, esse meu list de combo, ele não é um list de combo normal, ele é um list de combo de state model, tá? Então ele vai ter aqui nos elementos dele, esse value é um state model, tá? Então só para a gente tipar certinho as coisas, combo parameter e aqui o item, tá? Então item builder, eu vou retornar aqui para quando ele tiver selecionado, na hora que ele abrir o combo para mostrar os tipos dele, ele vai ser um list tie com o title, que é um item.name. Name não, ID, porque eu quero comprar CSP, RJ, MG e tudo mais, tá? Então, não pode ser assim direto, porque tem que ser um text, um widget, né? Não pode ser uma string qualquer. E quando ele for selecionado, eu vou chamar controller.selectedState passando value. Ok, então agora aqui no select estado, a gente precisa agora utilizar esse state selecionado. Então, quando ele selecionar aqui, ele vai selecionar e colocar no state selected, então ele vai jogar para cá. Agora a gente precisa fazer um condicional aqui, para ele selecionar, se tiver o estado selecionado, ele mostra o estado, se não ele vai mostrar, seleciona um estado. E para fazer isso, controller.stateSelected, se ele for diferente de null, eu vou pegar o ID dele, ou ele coloca o state. Então a gente utiliza o poder do Dart aqui, dos operadores nulo, né? Dos operadores aqui para dizer se ele for nulo ele executa, se não ele retorna nulo, resolve o nosso problema. Legal, então nós já implementamos a nossa lista, porém ela está vazia. Vamos ter que implementar um método aqui na nossa controller, que vai ser o método que vai buscar todos os nossos estados. Então void find states, ok? E a gente vai usar o state repository, vamos criar uma instância dele, .find all states, e this.states é igual a find.repository, então @action. Legal, então vamos compilar isso aqui de novo, rodar o build runner para regerar o nosso, eu não deixei o watch executando, então toda vez que eu fizer uma alteração aqui eu preciso rodar o meu build runner para recompilar, vamos dizer assim, tá? Assim que ele recompilar, a gente restarta a aplicação, ver se o estado pelo menos já está trazendo aqui para a gente. Legal, restartou a aplicação. Eu preciso restartar mesmo. Deixa eu ver aqui se ele vai restartar. Ah, legal, sim, restartou a aplicação, mas eu não estou chamando em lugar nenhum. Então, primeira coisa, init s, para a gente implementar o init state. No init state eu vou chamar controller.findStates.
ok? Então, na hora que ele iniciar o meu componente, ele vai fazer a busca dos estados. Legal, já está populando aqui São Paulo e Minas. Se eu selecionar São Paulo, ele põe São Paulo, se eu selecionar Minas, ele põe Minas. Legal, agora vamos para a nossa segunda parte. A segunda parte é implementar as cidades, certo? Então, na nossa home controller, nós vamos fazer as mesmas coisas. List.cityModel, então seria cities, ok? Cities. Vamos importar aqui, import @observable. Legal, da mesma forma, CityModel, CitySelected. E da mesma forma a gente tem aqui o @action, void select city, ok? CityModel, city, e aí aqui a gente tem this.citySelected igual a city. Também sem novidades, igual a parte de cima lá. E agora a gente vai implementar o find cidades, o busca cidades. Então void find cities, que não recebe nada, porque eu já estou no minha controller, então eu posso usar o objeto selecionado aqui, então eu não preciso receber ele como parâmetro, tá? Então @action, e nós vamos usar city repository.get city, e vou passar o state selected.id. Show de bola. Vou criar uma var aqui, city this.cities é igual a await, porque esse cara aqui me retorna um cara assíncrono, certo? Opa. Cities repository. Eu apaguei tudo aqui. Então, get state, tá? Isso aqui poderia instanciar lá em cima, para ir toda hora no instanciar e tudo mais, mas vamos deixar mais didático e deixar aqui na nossa classe. O ideal mesmo é eu te extrair isso aqui para uma field, tá? Então, vamos pegar isso aqui, extract local variable, tá? Cities repository, e aí depois eu poderia, na verdade, jogar esse cara para ser instanciado aqui em cima, e eu não precisar instanciar, ele não ser instanciado toda vez que eu chamar o método, tá? Isso aqui é o correto que a gente teria para implementar. Aqui eu não precisaria tanto, porque eu chamo esse método somente no início no initial state, então ele não vai ser chamado muitas vezes, não tem problema. Para a gente não ter um memory leak, já instanciamos aqui em cima e depois só utilizamos o método de busca. Ok, então, teoricamente, se quando eu chamar o select, quando um estado for selecionado, eu vou startar esse find cities. Para fazer isso, nós na home page, no initial state, nós vamos criar uma reaction. Então, da mesma forma que a gente fez lá no Dartwiki, disposers, que vai ser criar o disposer aqui, que na verdade vai ser um array vazio, e aqui a gente implementa disposers. Se não tem nada, nós vamos colocar aqui uma reaction. Essa reaction vai ficar escutando a controller.state selected. Então, quando um estado for selecionado, ele vai fazer alguma coisa. Isso aqui é o state igual maior controller.find cities, ok? Então, quando ele for selecionado, ele vai criar uma reação aqui que vai, faltou contexto, que vai startar uma busca, certo? De cidades, e aí ele já vai popular as nossas cidades, beleza? Então agora vamos colocar as nossas cidades aqui. Então é selecionar cidade? Não, é controller.citySelected. Se ele for selecionado, se ele tiver alguma coisa, mostra o name. Se não, selecionar cidade. GetList vai ser igual a controller.cities, ok? E aqui a gente também vai tipar para CityModel, certo? Vou importar aqui, importei, legal. Aqui no onTap eu vou receber um value e eu vou chamar também controller.selectedCity passando o value. E aqui a mesma coisa para o nosso contexto. Contexto, parameter, item. Então, quando ele for clicado, eu vou chamar
na hora que não foi clicado, não, desculpa, gente. No item builder é o que ele apresenta, então tem que retornar aqui da mesma forma que a gente fez ali em cima, list tie com title de text item.name, ok? Então temos a nossa implementação aqui. Vamos restartar tudo, vamos ver se isso aqui está funcionando. Vamos só rebuildar o nosso controller, porque nós implementamos isso aqui, né? A busca pela cidade. Então, vamos implementar aqui, restartar, mandar o build runner rodar isso aqui. Então, restartar a nossa aplicação. Então, vamos ver. Startou São Paulo, vai buscar, esperar um pouquinho. Não fez nada. Vamos ver o que temos aqui de errado, tá? Então, controller.cities, ele já está todo dentro de um observable, não tem problema. State selected, então ele já está controlando a reação. Quando ele fizer o find aqui, então, home controller, vamos restartar tudo. Vamos selecionar aqui São Paulo. Ele retornou, vamos ver só se a implementação aqui está correta. Então, list como cities, item builder, ok, item.name, legal. Então, aqui está tudo certo, vamos ver se esse método está sendo chamado. Então, print find cities, ok, vou restartar a aplicação. Ele não montou o reaction, né? Então, isso é um list de reaction disposer, ok? Reaction disposer, porque como eu inicializei, ele não inicializou aqui, então esse, na verdade, era o problema. Então, ele não estava escutando a minha reaction. Ok, então na hora que eu selecionar aqui estado de São Paulo, legal, ele já pelo menos executou o nosso método aqui, porém ele gerou um problema na nossa cidade repository, ele está falando que não é um subtipo, certo? Então legal, nós vamos corrigir isso aqui. Então deixa eu dar um play aqui, não é o subtipo e aí tudo para frente vai começar a dar problema. Então city repository, vamos lá, fiz o load no nosso assets, cidades.json, fiz o decode, cities.map, from JSON aqui está errado, porque ele já retornou para a gente, esse C aqui já é um map, então eu quero transformar um map em uma cidade model, foi aqui que eu comi bola, ele não é mais um JSON, na hora que eu fiz o decode ele já transformou tudo isso aqui em um grande map, então isso aqui já resolveu o problema, executou, agora ele deu erro aqui no return, então aqui no nosso map nós temos município que tem um micro-região, então tem um R a mais aqui, coisinhas de digitação, por isso que eu copiei daqui para frente, porque aí eles colocam, a API do IBGE coloca uns nomes muito esquisitos nas coisas, é o que eles utilizam, micro, só que aqui por que R? Micro-região, né? Tem uns, para mim, uns erros estranhos, mas ok, vamos restartar aqui. Show de bola, então startou de novo São Paulo e temos as nossas cidades aqui de São Paulo. Vou alterar para Minas e aqui que temos o nosso problema. É aqui que começa o problema do nosso combo, tá? Então eu troquei aqui de São Paulo para Minas e não funcionou. Se eu restartar a aplicação aqui, eu vou começar com Minas agora para vocês verem que eu não estou mentindo. Então comecei com Minas, a primeira cidade aqui é a segunda Abaeté, Abre Campo, Granada, Caicá e tudo mais. Se eu tentar trocar agora para São Paulo, ele não vai mais trocar e vai continuar com o cara aqui. O que acontece? Agora vou explicar para vocês o principal motivo. O principal motivo disso aqui é que o combo, né, os list components, depois que ele monta o content, vamos dizer assim, a lista que você colocou a primeira vez, ele não rebuilda mais, ele não monta mais. Então não adianta você alterar o getList, né, pela controller ali, nós alteramos o getList, então aqui, ó, só para você
ter uma ideia, aqui no homepage, então na hora que é alterado, ele altera esse controller.series. Esse controller.series está sendo alterado, porém ele não identifica a alteração desse cara. Tá? Então, é aqui que a gente vai fazer a grande mudança. Primeiro é que eu vou colocar, já que ele não atualiza, não faz sentido eu buscar nada aqui. Então, eu vou retornar um array vazio, ok? Aí, aqui na nossa controller, nós vamos criar uma key. Então, vai ser um global key do tipo listComboState. Então, vou controlar o contexto, os métodos de estado que o listCombo tem, e ele disponibiliza para a gente com o listComboState. Então vai ser city key global key listComboState, ok? Então nós temos aqui uma key já para a gente utilizar dentro do nosso combo. Aí aqui no nosso city model, no nosso list, nós vamos adicionar essa key aqui, ok? Controller.city. Legal. Até aqui não fizemos nada, apenas tiramos o carregamento do nosso cara. Então, se a gente restartar nossa aplicação aqui, você vai ver que agora vou selecionar aqui e não vai acontecer nada. Vai continuar trazendo no list, ok? Então, agora a gente vai implementar isso aqui. No nosso Find Cities, agora aqui no nosso controller, nós temos aqui, certo? Então, se eu pegar aqui City Key, eu tenho agora um current state e ele me dá um método que chama update popup content e daqui eu posso atualizar as cidades dentro do meu contexto. Então eu coloco aqui as minhas cidades. Eu nem precisaria mais ter agora esse cara aqui, tá? Vamos economizar, não vamos controlar coisas que não precisam ser controladas, certo? Então a gente não precisa mais disso. Vamos ver aqui, vamos compilar o nosso, fazer o build runner, né? O build runner, vamos compilar o nosso controller novamente. Eu não deixo no watch, tá? Se você está me xingando, fala, por que não coloca no watch? Porque ele pesa muito na minha máquina, então eu fico com receio de travar o vídeo, ficar pipocando o vídeo para vocês. Então eu compilo só na hora que eu preciso. Beleza? Então vamos restartar aqui. Vou selecionar aqui, olha, São Paulo, ele populou para mim aqui São Paulo. Vou selecionar Minas Gerais e ele populou aqui com Minas Gerais. E se eu selecionar, agora ele está selecionando e tudo mais. Só que agora ele tem um erro. Se eu trocar aqui para São Paulo, ele vai continuar aparecendo abadeados dourados, mas não existe isso aqui na lista. Então, nós precisamos fazer algumas coisas aqui. Primeiro é o City Select Edge para null. Quando ele for selecionado, quando eu for selecionar um novo estado, né, para buscar uma nova cidade, as cidades, eu tenho que limpar esse tipo. Vou colocar Adolfo, na hora que eu colocar Minas Gerais, ele limpa e aí aparece os caras certinho. Uma outra melhoria que a gente pode colocar aqui é colocar um loader. O que vocês acham? Colocar um loaderzinho dentro do nosso combo, tá? Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou deixar uma variável aqui, controlada pelo nosso MobX, vai ser um bool loading cities, ok? E ele vai ter um @observable. Na hora que eu startar aqui, ele começa com false. Então, na hora que eu startar aqui, ele vai ser falso. Na verdade, load, como eu vou deixar como true só para não ficar aparecendo indicado. Que true, quando eu estiver carregado, quando eu estiver carregando, ele vai estar true, certo? Então, eu vou deixar ele aqui como falso inicialmente, como se não tivesse carregado. Então, eu vou rodar aqui para true, loading cities, e no final, quando eu fiz, eu carreguei as cidades aqui, na hora que eu terminei a busca, eu vou tornar ele para falso. Beleza, até aqui nenhuma novidadezinha, só vou deixar compilando aqui para ir mais rápido. Agora nós vamos implementar aqui no nosso text, ou a gente vai retornar um text ou a gente vai retornar um circular. E para isso nós vamos utilizar um componente que eu já tenho aqui no meu canal, se você não viu, dá uma olhadinha lá, que chama Visibility. Tá? Esse componente aqui faz com que você consiga colocar um is, como se fosse if else. Então, se o visible for true, que é controller.loading cities, se ele for falso, né, ele retorna o child. Se não, ele vai colocar um center child circular
Progress Indicator, ok? Então, dessa forma, a gente já consegue trabalhar com o nosso cara. Vamos restartar tudo aqui, vamos ver se continua funcionando. Então, São Paulo fez um loading, colocou lá. Minas Gerais é que está tão rápido que ele nem apresenta o loader. Vamos deixar um pouquinho mais lento? Colocar aqui um Future Delay Duration Seconds, 2, 3 segundos. Então vou adicionar um await aqui para ele esperar 3 segundos toda vez que ele chamar o método. Então só para você ver que está realmente funcionando. 1, 2, 3, fez a busca, apresentou. Troquei para Minas Gerais, ficou o loadzinho de carregando. E aí você poderia colocar um load, podia colocar outras coisas, mas dessa forma você consegue trabalhar com combos aninhados, beleza? Então, basicamente era isso, galera. Novamente, obrigado para todo mundo que comprou o curso, tá? Eu quero agradecer muito a confiança de vocês. Pode ter certeza que vocês não vão se decepcionar. Eu vou trazer o melhor curso que eu puder. Inclusive, nós vamos montar muita coisa juntos, assim. A gente vai conversar muito para essa turma que para a gente montar o melhor curso e deixar realmente em cima daquilo que vocês precisam, fora a mentoria, que eu vou falar individualmente com cada um, tá? Então, se você não se é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quiser, na descrição vai estar o link do meu canal no Telegram, tá? Que eu criei justamente para mandar esses vídeos, porque a gente sabe, o Facebook não entrega para todo mundo, o YouTube não entrega para todo mundo, às vezes você vai perder um vídeo ou outro e lá no Telegram é interessante porque eu vou postar sempre lá, aí você vai conseguir ver tudo que você perdeu. Se você perdeu uma semana, 2 semanas, não tem problema, você consegue ver todos os vídeos que eu postei lá também, beleza? Então é isso, pessoal. Brigadão, até a próxima.